Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho dessa obra aqui, ó, No Tempo das Catástrofes, de Isabel Stengers. Esta obra Agui. E aqui não tem nada falando sobre a obra atrás. Tem. A mudança climática global deixou de ser uma previsão alarmista. A exploração descontrolada dos recursos da Terra começa a mostrar a sua dimensão trágica. Secas, inundações e envenenamento por pesticidas, poluição, desigualdades sociais crescentes são problemas que já não podem ser tratados de forma isolada. Neste ensaio, Isabel Stengers reivindica um lugar de intervenção, como se no debate pedisse a palavra com um forte propósito de causar um mal-estar, um incômodo, diante da situação em que se encontra a relação entre o homem e o mundo. A política tradicional parece incapaz de reconhecer a situação. Adota o discurso econômico baseado no modo de crescimento no mais das vezes irresponsável, que deve ser mantido a qualquer custo, cego às implicações sobre os seres vivos, os oceanos, a atmosfera, os solos. A nossos responsáveis, a autora contrapõe um nós que não existe senão como forma virtual, convocado pela resposta a ser dada em tais circunstâncias. Reagir à produção dos supostamente bem-intencionados organismos geneticamente modificados foi um caso exemplar de atuação desse nós. Uma recusa à fábula épica de um progresso indissociado do irresistível avanço da ciência e da tecnologia, de braços dados com o mercado sem questioná-la. Não há nada de ingênuo na intervenção da autora. Ela não reivindica uma solução, busca apenas suscitar perplexidade. O desprezo e o escárnio daqueles que decidem sobre o destino do mundo, que apostam na capacidade ilimitada do homem para vencer os desafios, supõem que nós fiquemos em nosso lugar, desempenhemos os papéis que nos são atribuídos, fazendo da guerra econômica o único horizonte possível. Trata-se, com esta intervenção, de combater essa autoridade erguendo o grito: outro mundo é possível. Mas não cabe a nós a resposta sobre que mundo seria esse. Sobretudo, não se deve repetir o erro de fabricar uma perspectiva orientada por uma versão humanista da salvação. A resposta se poderá vir de um processo de criação cuja dificuldade não se pode subestimar. Considerá-lo impossível seria um suicídio. A luta política de Stengers não passa pela ideia de representação e sim pela constituição de caixas de ressonância que façam com que a experiência de uns leve outros a pensar e agir, e que o pensamento e a ação de uns sirvam como experiência a outros. Não basta denunciar, é preciso romper o sentimento de impotência que nos ameaça e alimentar a capacidade de resistir. Tradução de Heloísa Araújo Ribirne. Isabel Stengers nasceu em Bruxelas, na Bélgica, em 1949. É filósofa da ciência, professora da Universidade Livre de Bruxelas desde 1989. Publicou A Nova Aliança, de 1979, em coautoria com o Prêmio Nobel de Química Ilya Prigogine. Publicou também A Invenção das Ciências Modernas, de 1993, e com Philippe Pignari, A Sorcellerie Capitaliste. Será que Sociedade Capitalista? Não sei, né? 2005. Entre seus colaboradores mais frequentes estão Toby Nathan, Philippe Pignari e Bruno Latour. Vamos à obra em si agora, né? Não se trata de demonstrar aqui que as décadas por vir são cruciais, tampouco de descrever o que poderia acontecer. Tentarei antes fazer uma espécie de intervenção, ou seja, aquilo que experimentamos quando, durante um debate, um participante toma a palavra e apresenta o que está sendo debatido de uma maneira um pouco diferente, provocando uma pequena pausa. Depois, claro, o debate continua como se nada tivesse acontecido mais tarde, porém, alguns dos presentes que estavam escutando mostrarão que foram tocados. Foi o que se deu em um debate sobre aquecimento global na televisão belga, quando eu disse que estávamos terrivelmente mal preparados para enfrentar o que está acontecendo. A descoberta de que essa observação podia constituir uma intervenção foi o ponto de partida deste ensaio. Intervir requer certa brevidade, pois não se trata de convencer e sim de transmitir para aqueles a quem isso pode afetar o que nos faz pensar, sentir, imaginar. Mas, como é também uma prova muito exigente, um trajeto em que é fácil derrapar, é importante não fazer a tentativa sozinha. Por isso, agradeço àqueles e àquelas que leram este texto em um ou noutro estágio de sua elaboração e cujas críticas, sugestões e até mesmo, ou sobretudo incompreensões, me guiaram, já que fui forçado a tornar mais claro o que escrevia, a compreender melhor o que este ensaio pedia.
Agradeço em primeiro lugar a Philippe Pignard por ter me dito você consegue desde os primeiros esboços. A Didier Demorse, que chamou constantemente minha atenção para as exigências do que eu estava começando a fazer, e também a Daniel Tanuro, que me deu um impulso decisivo quando eu buscava por onde abordar minha questão. Agradeço a Emily Hash, a Olivier Hoffmann e a Maud Christen. Agradeço aos membros do grupo de estudos construtivistas e em particular a Didier Debais, Daniel Deby, Marion Jacot de Combe, David Jamat, Ladislas Crotot, Jonathan Philippe, Maria Pugh, Della Bella Casa e Benedict Zitone. Poder contar com a generosidade desses pesquisadores e pesquisadoras, com sua franqueza, sua prática de uma inteligência coletiva aberta e rigorosa, é um verdadeiro privilégio. Agradeço enfim a Bruno Latour, cuja leitura minuciosa e exigente se inscreve em um processo que há mais de 20 anos comprova que conciliações entre caminhos por vezes divergentes se criam graças à divergência e não apesar dela. No capítulo 1, vivíamos tempos estranhos, um pouco como se estivéssemos em suspenso entre duas histórias que falam ambas de um mundo que se tornou global. Uma é conhecida de todos, seu ritmo é marcado pelas notícias do fronte da grande competição mundial e seu crescimento segue a flecha do tempo. Ela tem a clareza da evidência quanto ao que exige e promove, mas é marcada por uma notável confusão em relação às suas consequências. A outra, em compensação, pode ser pensada como nítida quanto ao que está acontecendo, mas obscura no que exige na resposta àquilo que está acontecendo. Clareza não significa tranquilidade. Quando comecei a escrever este texto, a crise do subprime já estava abalando o mundo financeiro. Então, em 2008, tomávamos conhecimento do papel não negligenciável desempenhado pela especulação financeira no aumento brutal do preço dos gêneros alimentícios. No momento em que corrigi essa última prova do texto, em meados de outubro de 2008, o colapso financeiro estava em curso, as bolsas de valores em pânico, os estados até então mantidos à margem das altas rodas, estavam sendo repentinamente chamados para tentar restabelecer a ordem e salvar os bancos. Não sei como estará a situação quando este livro chegar às mãos dos leitores. Passou, mas estamos em outra crise agora, que é a crise da pandemia, do Covid-19. Só sei que, à medida que a crise aumentava, cada vez mais vozes tentavam explicar com toda clareza seus mecanismos, a instabilidade fundamental das montagens financeiras, o perigo intrínseco daquilo em que os investidores confiavam. De fato, a explicação vem depois e não permite fazer previsões. Mas há uma unanimidade agora. Será preciso regulamentar, vigiar e até mesmo proibir alguns produtos financeiros. A era do capitalismo financeiro, esse predador liberado de qualquer obrigação pelo ultraliberalismo de Reagan e Thatcher, teria chegado ao fim. Os bancos teriam que repreender sua verdadeira profissão a serviço do capitalismo produtivo. Está errada essa percepção. Vamos ver mais para frente no livro se pelo menos ela vai acertar na questão, de combater aí poluição, desmatamento, aquecimento global, mudança climática de forma geral. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu gostaria de agradecer aos 1.100 inscritos no nosso canal, agradecer também àqueles que por conta de um conteúdo útil passam por aqui, deixando a sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nas plataformas, no YouTube e em outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista e até a próxima.